Olá pessoal do sexto ano, vamos a mais uma aula agora sobre a geologia do planeta Terra. Bom, eu acho que viram com a Fátima já sobre a origem do universo, né? Sobre o Big Bang. E a Terra também surgiu de acordo com a teoria científica através do Big Bang. Então há 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era uma enorme bola de fogo, sem ar, sem água e sem vida. Aí, com o passar do tempo, essa camada aqui mais de fora da Terra, essa camada superficial, exterior, ela foi esfriando e virou uma camada de rocha. Então essa camada de rocha, ela é chamada de litosfera ou crosta terrestre, tá? Bom, então aqui. Então nosso planeta funciona igual um ovo. A parte de fora do ovo, aquela casquinha do ovo, é a parte mais fina do ovo. A Terra é a mesma coisa. Essa parte de rocha do planeta, chamada crosta ou litosfera, é a parte mais fina da Terra. Embaixo da crosta tem uma camada chamada de manto. Ela é formada por magma. Então isso aqui é rocha derretida devido à alta temperatura que há dentro da Terra. Então esse material aqui é derretido, rocha derretida. E aqui lá, bem no fundão do planeta, existe o núcleo. Aqui é a mesma coisa, tá? A crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo, o núcleo interno. Bom, lá no comecinho do século XX, um cientista alemão, um geólogo alemão chamado Alfred Wegener, ele começou a observar que no mapa mundi, que os continentes eles se encaixavam. Bom, o cara começou a imaginar o seguinte: nosso planeta ele parece muito parecido com um quebra-cabeça. Então ele vai formular a partir daí uma teoria chamada teoria da deriva continental. O que Wegener falou? Ele imaginou que havia no planeta, há milhões de anos atrás, somente um continente chamado de Pangeia. Hoje existe a América, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida. E naquele tempo, Wegener imaginou o seguinte: olha, só existiu, há milhões de anos atrás, só havia um único continente chamado Pangeia. Então, a palavra Pangeia, ela significa único continente. E com o passar do tempo, esse megacontinente chamado Pangeia, ele se separou, se fragmentou, dando origem aos atuais continentes do mundo. Ou seja, a teoria criada por Wegener falava o seguinte, que os continentes se movimentam, tá? A palavra deriva continental significa movimento dos continentes. Era somente um, se movimentaram e separaram. Só tinha um problema. Então aqui o Pangeia, tá? Aquilo que era o Pangeia, um bloco único de terra. Aí só tem um problema, gente. Wegener, ele não conseguia explicar o motivo da crosta se movimentar. Até aceitaram a ideia dele. Falou: olha, legal que a Terra foi unida. Só que prove que a Terra foi unida um dia. Que todo mundo foi unido. Prove que houve o Pangeia. Então ele vai tentar provar. Provar como? Primeira coisa, olha aqui. Se observarem aqui, a América do Sul, ela se encaixa perfeitamente aqui na África. Tá? Olha aqui. Isso aqui com isso aqui se encaixa. Então, se começarmos a pegar várias partes do mundo, elas acabam se encaixando. Então, através disso aí, ele começa a provar que o mundo foi unido um dia. Só que não era suficiente. Pediram mais coisa para ele ainda. Então ele vai, observa o seguinte: através de pesquisa, o mesmo tipo de fóssil encontrado aqui na América do Sul foi encontrado também na África. Tá? E hoje em dia foi encontrado material, o fóssil aqui na América e o fóssil na África. Foi encontrado também fóssil na África
na Índia e na Antártida. Foi encontrado o mesmo fóssil na Austrália, na Antártida, na África e na América do Sul. Bom, como isso aí? Como encontraram o mesmo fóssil em vários locais do mundo? Só tem uma hipótese, que todo mundo já foi unido um dia. Tá? Então, através do contorno dos continentes e através do fóssil encontrado em várias partes do mundo, chegou-se à conclusão que realmente o mundo já foi unido um dia. E aí volta o velho problema de Wegener. Ele não conseguia explicar por que esse único bloco de terra que era unido separou. Tá? Bom, e aí na década de 60, algum tempo mais tarde, com o avanço da tecnologia espacial, um satélite, começaram a observar o seguinte, que o fundo dos oceanos estava se expandindo. Então, aí falaram, opa, então aconteceu alguma coisinha aí. Por que está expandindo o fundo do oceano? Cientistas foram e conseguiram perceber o seguinte, que a crosta terrestre, aquela parte de rocha da Terra, é toda quebrada. Bom, a partir daí, eles criaram a chamada teoria das placas tectônicas. Tá? Então, segundo ela, a crosta é fragmentada em grandes blocos de rochas que flutuam sobre o magma do manto. Ou seja, essa parte de pedra do nosso planeta, onde a gente vive, onde tem casa, tem montanha, tem oceano, essa parte ela não é inteira, ela é toda quebrada. Então, cada pedaço disso aqui, cada pedacinho aqui é uma placa diferente. Tá? São blocos enormes de rocha que flutuam em cima do manto. O manto é formado por magma, material muito quente, derretido. Então esse manto é igual você pegar, colocar uma panela com água para ferver. Não começa a borbulhar? Bom, é a mesma coisa o manto. O magma está borbulhando lá dentro. Então esse movimento de borbulhar acaba movimentando esses blocos de rocha. Então a partir daí pensa no seguinte, o Pangeia, o magma se movimentando debaixo do Pangeia, começou a separar as placas. Elas eram todas quebradinhas já. Aí com o movimento do magma começaram a separar. Pararam de separar? Ainda não. Tá? Então o mundo ele continua mudando. E como que eu percebo que a placa se movimenta? Através disso aqui. Terremoto, através do tsunami. Tá? Eu consigo perceber que as placas estão em constante movimento. Elas não pararam até hoje de se movimentar. Bom, então existem 3 movimentos principais dessas placas aí. Primeiro movimento convergente. Então, quando 2 blocos enormes de rocha, blocos continentais de rocha, caminham, olha aqui, em sentido diferente, eles acabam batendo. Bateu ali, vai formar terremoto. Movimento transformante. Então as placas deslizam uma ao lado da outra. Também encostou aqui, se movimentou uma com a outra, do lado da outra, vai acontecer terremoto. Movimento divergente. Quando uma placa se afasta uma da outra. Tá? Então isso aqui acaba formando no fundo do mar montanha e vulcão no fundo do mar. Então olha o efeito do choque de placa. As montanhas no mundo surgem devido ao choque de placa, as placas batem, acabam formando montanha. Olha aqui, terremoto, resultado do choque de placa. Tsunami, que é como acontece no tsunami. O tsunami, a palavra significa onda no porto. Então quando acontece um choque de placa no fundo do mar,
a placa se movimenta, balança a água em cima dela e acaba jogando toda essa água para cima do continente, formando ondas enormes que acabam matando muita gente de tempo em tempo, sobretudo na Ásia. E essa regiãozinha aqui, gente, ó, é o chamado Círculo do Fogo, Círculo, o Anel do Fogo. Então essa área no planeta, toda essa área aqui, entre Ásia, Oceania e América, toda essa área é a parte que mais tem choque de placa no mundo. Olha o Japão aqui, o Japão fica aqui. O Japão está dentro dessa área. O Japão, só para ter uma ideia, por dia eles registram 100 tremores de terra. Todo dia no Japão. Logicamente que nem todo é sentido pelo povo. Mas as maquininhas, os sismógrafos acabam registrando ali que a terra tremeu. Porque o Japão está dentro do círculo do fogo. E o Brasil? Está no círculo do fogo? Não. O Brasil fica aqui. A sorte do Brasil, e a nossa sorte também, é que nós estamos no meio de uma placa, bem no centro. E terremoto acontece onde? Na lateral da placa, na borda da placa. Tá? Então, no meio da placa, o Brasil está tranquilo. Pode acontecer terremoto aqui? Pode. Então, quando acontece um terremoto muito forte nessa região aqui, no Chile, Peru, então, parte do tremor bem fraquinho chega no Brasil, mas chega muito fraco aqui. Tá? Por quê? Porque o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. Outro resultado do choque de placa, movimento de placa, é o vulcanismo. O que é o vulcanismo? Vulcanismo nada mais é do que quando sai material de dentro da Terra. Então olha aqui, o magma está preso dentro da Terra, está trancadão lá, muito quente, então ele quer escapar. Quando ele encontra um ponto fraco na rocha, ele começa a sair. Então quando começa a sair esse material, esse magma, dá origem ao vulcanismo. Tá? Então dentro da Terra, esse material é chamado magma. Quando ele sai, ele começa a virar, já muda de nome, já é chamado lava. Então lava fora da Terra, dentro da Terra é o magma. Tá? Então magma encontrou o ponto fraco na parte de rocha, ele consegue escapar e vai formar o chamado vulcão. Nem todo vulcão forma esse cone aqui, tá? Nem todo. Aqui no Brasil havia muito vulcão, há milhões de anos atrás. Só que o nosso vulcanismo que houve aqui não formou isso aqui. A terra abria, o magma saía, esparramava, se espalhava e não formava o cone vulcânico. Tá? Uma coisa importante, vulcanismo é muito comum em local onde acontece choque de placa, contato de placa. Então olha aqui, o mapa mundi. Todo pontinho vermelho no mapa mundi aqui, são locais do mundo onde mais tem vulcanismo. Então olha o círculo do fogo aqui, que nós falamos agora há pouquinho. Como tem muito choque de placa, contato de placa aqui, então local onde tem muito vulcanismo. Tá? Olha o Brasil. O Brasil tem? Não. Porque o Brasil não fica no contato da placa. Olha a borda da placa aqui. Olha a borda da placa aqui. O Brasil está no centro dessa borda no centro dessa placa. Então aqui não tem nem vulcanismo, nem terremoto. Essa aqui é a famosa falha de Santo André, San Andreas, na Califórnia. Então que você percebe bem, desse lado aqui é uma placa, desse lado aqui é outra placa. Elas ficam, uma vem para cá e a outra vem para cá. É um movimento transformante. Elas ficam raspando uma na outra. E quando acontece isso, terremoto constante na Califórnia.